Oi, oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Bolos Espatulados. Estou muito feliz que vocês estão aqui nessa segunda aula e muito feliz também com as mensagens de ontem. Fico muito feliz que vocês já estão conseguindo fazer essa massa. A massa manteigada é incrível, quem fez, testou, já gostou. E quem não fez, corre fazer, testa essa massa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, pessoal, deixa eu dar um recado para vocês. Essas aulas só estão disponíveis para vocês que são nos grupos do WhatsApp e tem o link para acessar essas aulas. Lembrando também que elas ficam disponíveis somente até sexta-feira. Então assistam às aulas, não percam, anote as dúvidas que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Agora, começando realmente a nossa aula, vamos falar um pouquinho de recheio. Nesse nosso curso de bolos espatulados, o foco vai ser realmente mais no bolo espatulado, em quem tem dificuldade em alisar o bolo, não sabe qual espátula utilizar. E isso vai ser na aula 3, tá? Na aula de amanhã. Nessa aula de hoje, eu vou trazer para vocês um recheio de ganache de chocolate branco, tá? Um trufado de chocolate branco com uma geleinha de frutas vermelhas. Nós vamos fazer um ganache que é super fácil, você não precisa usar fogo, panela nem nada, só derreter o chocolate, acrescentar o creme de leite. Ganache é muito versátil, dá para vocês utilizarem para vários recheios de bolo, dá para saborizar o ganache branco, né? E fazer outros sabores de recheio, por exemplo, ganache de limão, né? Um trufado de limão, um trufado de maracujá, dá para misturar trufado branco com trufado preto, dá para fazer vários sabores, fruta vermelha e entre outros. Aqui vamos utilizar essa base bem prática, né? Para vocês poderem levar como conhecimento e aí ficar livre para vocês fazerem outros recheios também, tá bom? Lembrando que amanhã nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso completo, que é um curso mais avançado para você que quer se aperfeiçoar mais no mundo dos bolos espatulados. Então não percam, fiquem ligadinhos aqui nas aulas e nos avisos lá no grupo que a gente vai avisando vocês. Ainda falando do nosso recheio, eu não vou trazer para vocês a nossa geleia, né, de frutas vermelhas. Eu não vou ensinar aqui no nosso curso. Porém, eu tenho uma receita aqui no meu canal ensinando a fazer essa geleia. Então, se você quiser fazer a geleia caseira, tem a receita aqui no meu canal. É só procurar, gente, não tem que pagar nada, é aqui no canal mesmo. Só procurar aqui no canal Bia No7 que tem a receita da nossa geleia de frutas vermelhas, tá? Agora, o nosso ganache a gente vai fazer aqui na aula para vocês aprenderem certinho a quantidade, tudo certinho, como é que vai ser feito, tá bom? E antes da gente começar a fazer o nosso ganache, vale lembrar que essa nossa massa manteigada, você pode utilizar outros recheios. Base de brigadeiro, base de mousse, base de ganache. Então, dá para fazer vários recheios para essa massa amanteigada. Esse recheio é só uma opção para vocês, tá bom? Então, agora vamos começar a fazer a nossa ganache de chocolate branco. Bom, pessoal, então para nós começarmos a fazer o nosso ganache, nós vamos derreter o chocolate. Para derreter o chocolate, eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Vou sempre misturar bem, mexer bem para que não queime o meu chocolate, tá? Chocolate branco ele é super sensível, então eu recomendo que você diminua um pouquinho a potência do seu micro-ondas, tá bom? Outra coisa, pessoal, para quem não tem micro-ondas, pode derreter esse chocolate no banho-maria. O banho-maria você vai pegar uma panela, vai colocar água, vai levar no fogo, né? Vai ferver essa água, você vai desligar o fogo, vai colocar a sua tigelinha em cima da panela e vai mexer muito bem até derreter o seu chocolate. A tigela precisa ser de alumínio ou vidro, de plástico não pode colocar em cima da panela quente, tá bom? Depois de derreter o nosso chocolate, nós vamos vir com o creme de leite, vamos misturar no chocolate e misturar muito bem. Chocolate derretido. Agora, vamos acrescentar o creme de leite. Lembrando que o creme de leite ele pode estar morno ou temperatura ambiente, gelado não pode, tá bom? Bom, pessoal, ó, já fiz aqui o nosso ganache, tá? E agora, vocês devem estar se perguntando assim, meu Deus, Bia, esse recheio é muito mole, como é que eu vou rechear o bolo com esse recheio? Não vai dar certo.
Gente, ganache é um recheio de descanso. Então agora a gente vai colocar em outra tigelinha e vai deixar descansando 4, 5 horas em temperatura ambiente. Depois que ele descansar, ele vai ficar bem mais consistente do que isso daqui, tá? Então faz com antecedência a massa, faz o recheio com antecedência para que você consiga rechear o seu bolo e ficar bem bacaninha, tá bom? Ah, pessoal, lembrando também que o bom do ganache é que você pode saborizar. Esse aqui é um chocolate branco, então ele tem gosto de chocolate branco. Mas se você quiser saborizar com limão, maracujá, dá para você utilizar tanto o suco quanto o pó concentrado, né? E pode saborizar de vários sabores, tá? Pode acrescentar outras coisas aqui também nesse recheio, tá? Bom, pessoal, então ficou assim a consistência da nossa ganache de chocolate branco. Vocês perceberam que ela está cremosa, tá? Mas quando a gente levar para a geladeira para prensar o nosso bolo, ela vai ficar ainda mais dura. Então tem que tomar cuidado com a proporção do chocolate e do creme de leite, tá? O chocolate branco, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, sempre que for fazer ganache, levou para a geladeira, vai ficar mais duro, mais consistente, tá? Sempre isso. Uma coisa que eu acabei não falando para vocês é o seguinte: quando eu falo de deixar o ganache descansando em temperatura ambiente, a temperatura ambiente que a gente fala é 20, 21, 22 graus. Se na sua cidade faz 30 graus, vai ter que colocar na geladeira, porque a temperatura é muito quente e o nosso ganache não vai ganhar consistência. Aí o que você faz? Tá muito quente, você vai levar para a geladeira, a cada meia hora, 40 minutos, vai lá, dá uma mexidinha no seu ganache, tá? Porque se você deixar muito tempo parado, ele vai ficar muito duro. E a hora que você for vir rechear, não vai dar certo. Não vai passar no bico, vai ter dificuldade, não vai ficar legal. Pra gente rechear o nosso bolo, tem que ser assim mais cremoso, para depois ele terminar de endurecer na geladeira, tá bom? Bom, pessoal, eu já coloquei aqui o nosso recheio em uma manga de confeitar. É muito mais fácil da gente passar, pra gente rechear o nosso bolo. Mas se você não tiver ou não quiser utilizar, não tem problema. Você vai colocar com a colher mesmo, tá? O que eu tenho aqui? Minha forminha é de 17 por 7. Ela é de fundo removível, tá? Ó, fundo falso. E a gente vai prensar o nosso bolo aqui. Bia, eu não tenho essa forma de fundo falso. Aí você vai utilizar a mesma forma que você assou a sua massa, tá? Não precisa ser de fundo falso. Se for, melhor, porque é mais fácil. Não tem problema, vai fazer da mesma forma, tá? Temos aqui a nossa massa, já estão cortadas, são 4 discos da nossa massa amanteigada, tá? Tenho aqui o acetato. Pra que é o acetato? Como a gente vai prensar um bolo alto, então a gente vai colocar o acetato aqui dentro da forma, para que a gente consiga realmente fazer a prensagem de um bolo alto. Olha só, minha forma tem 7 de altura, então a massa vai sair para fora da forma. Então a gente usa o acetato para prensar bolos maiores, mais altos, tá? Ah, esse acetato meu aqui, ele tem 18 de altura, e você acha acetato em loja de confeitaria, pelo Mercado Livre, tá? Você compra o rolinho assim, e vem, dependendo da quantidade que você for comprar, né? Tem de vários tamanhos, várias alturas, várias metragens, tá bom? Para molhar o nosso bolo, eu fiz uma calda. A minha calda é água e leite condensado. Só isso. Água e leite condensado para massa de baunilha. Se fosse uma massa de chocolate, aí eu utilizaria água, leite condensado e chocolate em pó, tá? Só isso, gente. Uma calda bem neutra. Outra coisa que nós vamos utilizar para rechear o nosso delicioso bolo é uma geleia de frutas vermelhas. Essa geleia eu fiz, tá? É caseira. Tem a receita aqui no canal. Se você quiser fazer essa geleia, vai lá e assiste o vídeo. Bia, não quero fazer geleia, vai ficar muito caro, não acho frutas vermelhas, é difícil de achar aqui na minha região. Compra, pode comprar pronta, tá? Ou não usa geleia, usa só o recheio de chocolate branco, o recheio que você preferir, tá? Tem várias marcas de geleia já pronta, né, industrializada, que são boas e dá pra você utilizar, tá? Bom, pra gente começar aqui a prensagem, eu vou pegar a nossa tira de acetato, vou passar em volta aqui da minha forma pra mim saber o tamanho exato que eu vou cortar o meu acetato, tá?
Ó, achei aqui o tamanho, eu deixo um pouquinho a mais, tá? Passando um pouquinho mais para poder cortar. Bom, pessoal, ó, cortou a tira. A gente vai colocar aqui dentro da nossa forma. Essa parte é um pouquinho chata. Se você tiver alguém para te ajudar, é mais fácil. Ó, tá vendo? Coloquei assim, mais ou menos certinho. Depois, conforme você for prensando o bolo, dá para ajeitar esse acetato ainda, tá? Vou colocar aqui, vou colar com um pedacinho de durex para ficar preso, mas pode ser alguma fita que você prefira, tá? Aí, pessoal, eu vou pegar essa primeira parte aqui do nosso bolo, partinha de trás, tá? Debaixo do bolo. Vou tirar aqui o nosso papel manteiga, tá? E aí, ó, vou colocar aqui dentro da nossa forma, tá? Fazendo isso, ó, tá vendo? O acetato já fica certinho. Só essa primeira parte que é mais chatinha, depois ele fica certinho, tá? Agora, pessoal, para vocês conseguirem ver certinho, vou trazer vocês bem para frente, para vocês conseguirem ver aqui dentro. Bom, pessoal, vamos começar molhando, tá, a nossa massa. A quantidade de calda que vocês vão utilizar depende muito do gosto, tá? Se você gosta mais molhadinho, se você gosta mais sequinho, depende também da região. Tem regiões que as pessoas gostam dos bolos mais molhados, outras nem tanto. Então, aqui a calda você que vai decidir. Agora, a gente vai vir com o nosso recheio, tá? Vou colocar todo aqui no nosso bolo. Aqui, pessoal, eu já coloquei uma camada de recheio em todo o meu bolo, ó. E agora, somente aqui nas laterais, ó, eu vou fazer uma volta, tá vendo? Com o nosso recheio, tá? Somente na lateral. Assim, tá vendo? E agora eu vou colocar a nossa geleia de frutas vermelhas aqui no meio. Colocou a primeira camada de recheio, geleia. Agora a gente vai vir com a nossa massa, tá? Segunda camada de massa. Ó, tô usando aquela massa que eu tirei, cortei o topinho, tá? Então, assim, os dois lados dela. Vou colocar aqui. E agora a gente vai ficar intercalando até a última camada ser massa, tá? Coloquei aqui a massa, vou molhar. Dá uma regada boa aqui no bolo. Massa manteigada vocês podem molhar assim, tá? Senão fica seca, eu particularmente não gosto, né? Mas como eu falei pra vocês, vai de região. Tem gente que gosta mais molhado, tem gente que gosta mais sequinho. Vai de gosto. Vamos para a segunda camada de recheio. Primeiro coloca todo em volta aqui do nosso bolo. Vai puxando para o meio. Agora, como eu estou usando uma geleia, no meu caso a minha geleia ela é bem grossinha, tá? Mas eu vou fazer uma espécie de cinta de contenção aqui, ó, que é quando você vai utilizar um recheio, uma geleinha mais mole, ou algum recheio mais mole, e você quer fazer com que esse recheio não vaze do seu bolo. Então, você usa um recheio mais firme aqui, ó, pra conter esse seu recheio mais mole, tá? Nesse caso, eu só tô colocando aqui na lateral, ó. Tá vendo? Pra que fique realmente uma camadinha segurando a geleia. Mas essa geleia aqui, ela é bem grossinha, nem precisa muito, tá?
Mais uma camada de bolo. Última camada de massa, vou colocar aqui por cima. Olha como que ficou alto esse bolo, gente. Olha como já vai ficando bem bonitinho. Vou umedecer essa última parte. Ah, gente, só para vocês saberem mesmo, nesse meu bolo, eu usei 200 ml de calda, tá? Nesse meu bolo, mas como eu falei pra vocês, depende do gosto, tá? Agora, a gente já montou aqui o nosso bolo. Olha como o meu acetato ficou bem alto. Se você quiser, pode cortar esse excesso de acetato aqui, mas se não, você pega o plástico filme aqui, ó, e a gente vai passar aqui pra tampar o nosso bolo, né? Porque agora a gente vai levar pra geladeira pra ficar prensando. Ó, pessoal, vou vir assim com o meu plástico filme. Deixa bem fechadinho para não passar nenhum cheiro aqui no nosso bolo, tá? Belezinha, pessoal? Ó, tá pronto para ir para a geladeira. Isso aqui se chama prensagem do bolo, tá? Bia, precisa colocar peso em cima? Não, não precisa. O acetato já tá deixando o nosso bolo assim bem fechadinho, bem apertadinho. E aí isso aqui vai fazer com que o nosso bolo fique bem estruturado, tá? Vamos levar para a geladeira no mínimo 6 horas, tá? Bia, quero fazer o bolo no mesmo dia, então faz o bolo bem cedo. Deixa ele pegar a estrutura na geladeira, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Por exemplo, o bolo é para sábado, faço na sexta-feira. Aí ele fica sexta-feira à noite todinha na geladeira. Só no sábado eu vou e decoro esse bolo, tá? Então faça com antecedência, o bolo fica mais gostoso, fica mais saboroso também, sabe? E fica mais estruturado. Esse bolo, nesse recheio que eu passei pra vocês, ele precisa ficar na geladeira por conta da calda. Mas o recheio, se você usasse uma calda de água com açúcar, por exemplo, ele poderia ficar fora da geladeira, tá? Por quê? Porque ganache, ele consegue ficar fora da geladeira desde que faça bem firme, tá? E a geleia também. Agora, esse daqui com essa calda que eu mostrei pra vocês, que eu ensinei, precisa ficar na geladeira, tá? Inclusive, depois que a gente for fazer a decoração, vai ser uma decoração em chantilly, tem que ir pra geladeira, tá bom? Gente, na aula de hoje foi isso, a gente vai deixar aqui prensando o nosso bolo. Na aula de amanhã eu vou trazer para vocês esse bolo prensadinho e a gente vai fazer uma linda decoração espatulada nesse bolo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, não percam a aula de amanhã que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender a alisar um bolo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!